Muito bem, pessoal, vamos continuando agora com a outra máquina aqui. A gente tem um outro tipo de setup para estar mostrando para vocês. Esse é um setup também da Megatrends, né? American Megatrends, a mesma fabricante, só que é diferente na interface de setup dele, né? Essa placa-mãe é uma placa-mãe da VS Company, a G31. Tem muita placa-mãe Gigabyte também da G31 que usa o mesmo setup, tá? De outras marcas também é bem comum usar esse tipo de setup dessa máquina. Essa máquina aqui ela está parada na tela de post, certo? Que é essa tela aqui que você já conhece. Eu vou dar uma reiniciada nela aqui para vocês verem, ó. Ctrl Alt Delete para reiniciar ela. Ó, essa é a tela, aquela logomarca do fabricante da placa-mãe, igual da outra que vocês viram lá da Gigabyte. Aqui é da VS Company. Bom, essa tela aqui você já expliquei para vocês em alguns lugares. Aqui tem o modelo da placa. O processador, no caso, é um Intel Celeron. Aqui, ó, essa aqui é a informação importante. Pressione F11 for BBS pop-up, né? Esse BBS pop-up aqui, gente, é o menu de boot, tá? É o menu de boot. Então, quando vocês verem essa informação aqui, se você apertar F11 no teclado, você vai para o menu de boot. Você não precisa entrar no setup para configurar lá o boot. Se você for da boot por pendrive ou for da boot por CD, né, você pode estar utilizando o menu de boot. Aqui a operação está trabalhando com a memória DDR2 em single channel, está com 512 MB de memória, e aqui a detecção dos HDs, né? Então, você já viu naquela aula de HD, eu já passei um pouco sobre isso. Ele detectou aqui o HD IDE, né? No caso, como ele detectou o HD SATA, mas está trabalhando em modo IDE. Aqui Primary Master, um Western Digital, Ultra DMA, o que é o Smart está funcionando. Lembra lá da aula de HD que a gente falou sobre Smart, né? E os cabos estão com status de OK, beleza? Essa informação que vocês estão vendo aqui, ó, CMOS settings wrong, né, data, o tempo não configurado, pressione F1 para entrar no setup. Essa informação aqui indica que a minha placa-mãe sofreu um reset, né? Então essa placa-mãe ela foi zerada as configurações dela. Como é que você zera as configurações da placa-mãe? Lá no jumperzinho do clear, ou se a bateria de setup estiver gasta, né? Então ela perde as configurações da placa-mãe, ela restaura as configurações originais e daí ela perde a configuração de data e hora, ok? Então essa informação aqui de data e hora estão errada, ele pede para apertar F1 para entrar no setup. Uma vez que eu entrar no setup, configurar a data e a hora certinho, salvar e sair, ele tem que parar de aparecer essa mensagem aqui. Toda vez que você zera uma BIOS da placa-mãe, que você dá um clear, é normal aparecer a mensagem semelhante a essa, tá? Se não aparecer essa, algo semelhante a essa. Bom, aqui para eu acessar o setup, eu posso apertar, normalmente eu deveria apertar o Delete nessa placa-mãe, mas ele está pedindo para mim apertar o F1 por causa do erro, tá? Por causa desse erro aqui, ele pede para mim apertar F1. Vamos lá, vou apertar a tecla F1. Aí, ó, agora eu já estou aqui acessando o setup. Esse modelo de setup aqui é bem comum também a gente encontrar. Ele tem duas colunas, né? Então aqui na coluna da esquerda a gente tem esses submenus e na coluna da direita a gente tem 3 submenus. Os submenus são identificados pelas flechinhas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Então isso aqui significa que se eu der um Enter, eu vou para uma outra janela, ó. Aqui também. E essa aqui é uma função direta, não é um submenu. Aqui é submenu, submenu e aqui também não é submenu. Na tela principal também a gente tem aqui embaixo as informações de help, né, de ajuda. Então aqui a gente tem as flechinhas para movimentar, Enter para selecionar, mais e menos a alterar os valores. Lembrando que é esse mais aqui e esse menos no teclado alfanumérico, né? O teclado alfanumérico é esse teclado de cima aqui. F10 para salvar, ESC para sair, F1 para ajuda geral, né? Se der um F1 aqui ele dá uma ajuda geral, não ESC. E o F9 para carregar as opções padrão, né? Recarregar as opções padrão. Então é aquela coisa, se você mexeu em alguma coisa que você não sabe o que aconteceu, ou o que você fez, ou se alguém mexeu antes de você e você não sabe no que foi mexido, então você aperta um F9, ó, ele vai perguntar se você quer restaurar as configurações originais, você vai dar um OK e beleza, tá? Outra coisa também que você pode utilizar o F9 aqui, é que nem nesse caso, eu resetei as configurações da placa-mãe, tá? Então eu posso vir aqui dar um F9 para ele carregar as configurações padrão e vou dar um OK,
né? Então agora as configurações do meu setup são a padrão que vem de fábrica da placa-mãe, beleza? Que basta agora eu salvar e sair para ela voltar, reiniciar a máquina e iniciar o sistema operacional. Vamos começar a estudar então opção por opção. Começando aqui pelo Standard CMOS Setup, que é a primeira opção de cima aqui. Vamos ver o que nos dá de informação aqui. Bom, eu já caí numa segunda tela. Nessa tela aqui eu tenho a informação de data. Olha só, tá bem errado a data, justamente por causa da pilha de setup aí que foi trocada, estava sem pilha de setup. Então vamos alterar essa data aqui. Para a gente alterar as datas eu vou usar aqui o mais ou o menos, que é para alterar os valores. Inclusive tem essa informação aqui também. Então vamos lá, vamos utilizar agora o horário. Opa. Olha só, nesse teclado aqui eu vou estar utilizando esse... Vamos ver aqui, muito bem. Esse teclado ele funciona o menos aqui no alfanumérico e o mais aqui no teclado numérico. No caso desse setup, tá? Aqui ele também funciona o menos e o mais aqui no teclado numérico, né? Mas alguns setups só funcionam aqui no alfanumérico. Vamos lá. Agora aqui no caso é o mês. A gente está no mês 4. O dia é em formato americano, né? Hoje é o dia 7 de 2015. Tudo bem. Aqui a gente pode ajustar a data, ó, tudo no mais ou no menos. Agora deve ser umas 14h30. Muito bem. Então, terça-feira, mês 4, dia 7 de 2015. Tá? Lembrando que isso aqui é o formato americano, por isso que é invertido. Aqui as nossas IDEs. Então a minha primária IDE, ele identificou o meu HD. Vamos dar um Enter aqui para confirmar. Ó, é um submenu, então eu posso dar um Enter. Aqui, ó, aqui está o meu HD. Informações referentes ao meu HD. 80 GB, né? Configurações padrão. Vamos dar um ESC. E aqui ele não encontrou nenhum dispositivo detectado. Ok? Drive A é o famoso antigo drive de disquete. Eu vou desativar porque essa máquina não tem drive de disquete. Então eu dei um Enter, vim aqui na opção, ó, com as flechinhas e fui lá no Disable. Agora vou dar um ESC para voltar à tela anterior. Agora vamos na segunda opção aqui, Advanced Setup. Dá um Enter aqui. Aqui ele tem algumas informações avançadas aí da placa-mãe, né? Gerenciamento no caso de frequência, de temperatura através da frequência. Vamos ver o que tem de importante para a gente mexer aqui, né? Bom, essa informação do Numlock status. Então sempre que a máquina ligar, a teclinha do Numlock aqui vai estar acesa, tá? On ou off. Isso na verdade é uma questão mais para computadores empresariais, servidores, que você tem que mexer nessa função aqui, senão não faz diferença. Aqui é a ordem de boot, tá? Então aqui a gente tem, ó, primeiro, no caso aqui a primeira ordem de boot, o primeiro dispositivo que vai dar boot no meu computador, o segundo dispositivo que vai dar boot e o terceiro dispositivo que vai dar boot, tá? Então, em primeiro, por padrão, quem vai inicializar o sistema operacional é o meu HD, né? Que é o WCD, que é o meu HD, que é essa primeira opção, certo? Lembrando que como é que a gente viu o HD? A gente achou que é o HD aqui, ó. Se a gente vir aqui, o hard disk, que é o meu HD, ó o modelo dele aqui, certo? WD 80, que é o modelo do meu HD. Então, voltando aqui no Advanced e vindo aqui, ó, eu sei que o meu primeiro dispositivo de boot está o HD. Eu poderia escolher aqui, por exemplo, o CD, né? No caso de uma formatação por CD ou DVD, eu escolheria essa opção. Drive de disquete não se utiliza mais, eu poderia deixar desativado. Eu vou deixar o HD como primeiro, drive de CD como segundo e drive de disquete aqui eu vou deixar desativado, né? Então, quando for ligar meu computador, ele vai buscar o sistema operacional no HD. Aqui, eu posso alterar, esse setup ele me dá a opção de alterar se eu tiver mais do que um HD. Então, eu vou dar um Enter aqui, e se eu tivesse dois HDs na minha máquina, eu poderia escolher qual seria o HD principal e qual seria o HD secundário, né? Então qual dos dois HDs, vamos supor que os dois HDs um tivesse com o Windows 7 e o outro HD tivesse com o Windows XP. Então eu poderia dar um Enter aqui e escolher qual que eu queria que inicializasse primeiro, se o com o Windows 7 ou se o com o Windows XP. Tá? A gente está falando aí de HDs diferentes, tá? Não de particionamento,
Não de dois sistemas operacionais em uma máquina, eu estou falando um sistema operacional em cada HD. Ok? Dispositivos removíveis aqui, né? No caso aqui entra o pendrive ou disco de boot através da USB. Então ele está como flop drive, que é o drive de disquete, tá? Isso aqui eu vou desativar. Vou marcar aqui. Eu vou colocar aqui genérico USB SD Reader, né? Que no caso seria um dispositivo genérico, qualquer um dispositivo que eu plugar na USB. E aí ele tem 4 opções aqui de pendrive, de boot por USB. Não tem necessidade, depois eu vou estar colocando um pendrive para vocês verem como é que a gente configura o boot. E essa função aqui também é interessante, tá? Boot Other Device, ou seja, dar boot por outro dispositivo, que não seja um HD. Tá? Então, dar boot, permitir que eu dê boot por um dispositivo que não seja o meu HD. Isso é importante estar habilitado, tá? Se você tiver com ela desabilitado, o que vai acontecer? Você não consegue dar boot por pendrive, tá? Porque o pendrive não é um HD, então ele não identifica. Ele não permite dar boot por pendrive se essa função estiver assim, ó. Se ela estiver como não aqui, não vai permitir. Você vai configurar boot por pendrive tudo certinho, vai chegar aqui nesse momento e ele não vai dar boot por pendrive por causa dessa configuraçãozinha aqui. Então vamos voltar aqui, vamos deixar um sim. E agora vou voltar para o menu anterior. Configurações avançadas do chipset. Vamos ver o que a gente tem para a gente poder olhar aqui. Bom, aqui basicamente nada que a gente possa mexer muito. Memória, frequência da memória. É melhor deixar sempre como automático. Lembram lá da frequência das aulas de memória? Memória 667, memória 800 MHz. Melhor é deixar como automático, ele vai identificar a frequência da tua memória e vai utilizar a melhor frequência. Shared VGA memória, ou seja, shared é compartilhada, memória, né, de vídeo. Então, memória de vídeo, compartilhada de vídeo, certo? Habilitado, ele vai permitir compartilhar a memória de vídeo. Eu vou dar um Enter aqui. Essa placa-mãe permite compartilhar só até 8 MB. Ó. Então é bem pouquinho a memória de vídeo que ela compartilha. Naquela outra placa-mãe lá a gente poderia compartilhar uma grande quantidade de memória de vídeo. E aqui é o tráfego de memória, no caso que ele vai deixar pré-fixado para a memória de vídeo. Então ele vai deixar 256 MB. Ele vai deixar separado, vai utilizar esses 256 MB para o sistema operacional, mas desses 256 MB ele vai tirar 8 MB para a memória de vídeo. Lembrando que essa máquina tem só 512 MB de memória. Né? Não que ele vai deixar de utilizar esses 256 MB de memória lá no Windows. Ele vai utilizar, mas do total de 512 ele vai pegar 256 para tirar 256, tirar o 8 MB lá do 256. Na verdade, essa configuração aqui a gente não deve mexer, deixa o padrão e pronto. Vou dar um ESC aqui e vamos entrar no menu aqui, periféricos, né, integrados. Vamos dar um Enter aqui. Aqui a gente tem opções integradas. Onboard IDE Controller, que é a controladora IDE, que essa placa-mãe ela tem tanto IDE como SATA. Lembram lá, né, a barramento IDE e o barramento SATA. Então ela tem tanto o barramento IDE quanto o barramento SATA. Eu posso deixar o IDE desabilitado se eu quiser. Aí todos os HDs ou leitores de CD que estiver conectado no meu cabo flat, ele não vai funcionar. Vamos deixar habilitado porque não tem motivo. Às vezes você pode chegar a desabilitar se tiver algum conflito na IDE, tiver dando algum probleminha, você pode vir aqui desabilitar. Mas o padrão mesmo é deixar habilitado. Controladora SATA, também habilitado, né? Essa aqui é uma função que ela vai trabalhar em conjunto com a IDE. Então a SATA e a IDE vão trabalhar aqui em conjunto. Tá? Então por isso que ele está dessa opção, compatível desativado. Vou deixar sempre em conjunto aqui. Onboard LAN Function, função da LAN é sempre rede, tá? Placa de rede onboard. Então a minha placa de rede onboard habilitada ou desativada. Lembrando que isso aqui, se vocês forem lá queimar a placa de rede de vocês podem desativar a placa de rede onboard, né? Através desse menu, dessa função, vir aqui e deixar ela desativada. Aí você deixa ela desativada, coloca uma placa de rede no slot PCI e pronto. Isso se a placa de rede onboard você tiver queimada. Caso contrário, você deixa ela ativada. Boot por placa de rede sempre desativado. Configurações de placa de rede áudio, né? Onboard ativada sempre. E aqui são as saídas paralelas, tá?
Saídas paralelas é aquela saidinha serial. Lembra da saída serial que a gente falou sobre saídas de dispositivos e periféricos lá no módulo anterior? Saída serial é aquela saída onde a gente colocava mouse antigo, utiliza-se muito balanças em supermercado, balança, impressora fiscal, vai tudo conectado nessas saídas seriais. Então é ideal você deixar sempre habilitadas do jeito que está. Tá? Os IRQ deixa tudo padrão, não altera essa configuração aqui. E se você alterou sem querer, você recarregue as configurações padrão aqui, que ele vai voltar. Muito bem. Aqui a gente tem mais uma função USB, funções USB. Então aqui no caso eu posso habilitar ou desabilitar as minhas portas USB, tem que estar habilitado, claro. E aqui o Legacy USB Support, que é suporte a dispositivos USB. No caso seria um pendrive de boot, um sistema operacional de boot. Lá no outro setup vocês viram também uma função, que inclusive tem o mesmo nome, só que aquele setup todo moderno lá da Gigabyte. Esse aqui é bem mais simples, mas também tem a função e tem que estar habilitado. Porque se ele estiver desabilitado, se ele estiver assim, você não consegue dar boot por pendrive, ok? Então vamos deixar como ativado. Muito bem. Vamos voltar aqui. Vamos acessar agora aqui PowerMan, gerenciamento de energia. Vamos dar um Enter aqui. Bom, aqui basicamente não tem muito o que a gente mexer. São funções específicas da placa-mãe. Por padrão é melhor você deixar o padrão que está aí, relacionado a consumo de energia. Vamos voltar aqui. PCI Plug and Play Setup. Mais algumas funções aqui no caso da placa de vídeo. Aqui ó, Init Display First, PCI. Então qual é o display a tela, qual é a tela vai iniciar primeiro? Tá com uma tela conectada no slot PCI ou PCI Express. Tem que me dar as duas opções aqui. Isso, na verdade, ele deveria me dar as três opções aqui, né? Onboard, PCI e PCI Express. Mas por padrão, essa placa-mãe, ela já elimina a possibilidade do onboard, porque se não tiver nada no PCI nem no PCI Express, ela já usa onboard, que é a placa de vídeo onboard, no caso que está utilizando agora. Ok? Aqui, status de vida do PC, vamos dar um Enter aqui. Aqui a gente pode estar observando funções do cooler, temperatura, aqui ó, temperatura de desligamento, que eu já vou explicar o que é. Temperatura do processador está em 36 graus, fan speed lá, que é a velocidade do cooler do sistema, desligado, não tem cooler de sistema essa máquina. Velocidade voltagem do processador e a voltagem da memória. Essa é uma memória DDR2, ela consome um pouco mais de voltagem. Muito bem? Vamos dar uma olhada nessa primeira função aqui. Ele está perguntando, aqui tem uma opção que eu posso controlar a velocidade do meu cooler. Né? Então ele me dá algumas funções de controle de velocidade do meu cooler. Por padrão está desativado, vou manter desativado. E aqui é um sistema de segurança, onde eu posso configurar para, por exemplo, se a minha temperatura do meu processador chegar a 70 graus, né, aqui está em 35, 36 agora. Se ela chegar a 70, o meu computador vai desligar automaticamente. Tá? Isso é uma questão de segurança. É importante deixar ativado aí numa temperatura. Eu vou deixar em 75, tá? Dependendo da região onde você mora, é importante. Bom, visto isso daqui, vamos acessar aqui frequência e voltagem, controle de frequência e controle de voltagem. Vou dar um Enter aqui. CPU overclock em função. Função de overclock do processador. Não é recomendado alterar nada disso, tá? Porque você pode acabar queimando o teu processador. Deixa o padrão, que é a melhor sempre. Aqui, supervisor password é senha de setup. Se você quiser cadastrar uma senha, dei um Enter aqui. Ó, não tem nenhuma senha cadastrada. E se eu digitar uma senha aqui, toda vez que alguém entrar no setup, vai pedir essa senha que eu digitei. Né? No caso, o supervisor. Se for uma senha de usuário, toda vez que eu ligar a máquina, ele vai me pedir a senha antes de inicializar o sistema operacional. Tá? Não tem nenhuma senha instalada. Bom, aqui é para salvar e sair, e aqui é para salvar e não salvar e sair, né? Sair e não salvar. Vamos fazer o seguinte, eu vou não salvar nenhuma configuração aqui e vou sair. O ideal sempre é você salvar, tá? Eu estou não salvando, dei um OK, porque agora a gente vai fazer uma configuração de boot, utilizando aí um pendrive
de boot. Muito bem, gente, então vamos configurar agora um boot. A gente vai configurar a máquina para dar boot pelo pendrive, ok? Nesse setup aqui, que é um setup bem comum aí utilizado. Então a máquina está ligada, ela está pausada aqui numa tela antes da inicialização do Windows. Na verdade, tanto faz, ela pode estar desligada, não tem problema nenhum. Você pode deixar ela desligada ou ligada, tanto faz. Você vai ligar o pendrive, vai conectar o pendrive Tools aí, no caso que é um pendrive de boot ou pendrive de boot, na porta USB de maior velocidade. A porta USB de maior velocidade geralmente é a porta que fica embaixo da conexão do monitor, atrás do PC, né, onde vai o cabinho do monitor ali embaixo. Uma daquelas duas, tanto faz. Vou reiniciar a máquina agora, apertando aqui Ctrl Alt Delete, ou se ela estivesse desligada, eu simplesmente ia ligar ela. Vou apertar aqui Ctrl Alt Delete, e agora eu vou ficar apertando Delete para acessar o setup. Ok, então aqui agora eu acessei o setup dessa máquina, e aí eu vou estar configurando, fazendo as configurações para dar boot por pendrive. Tá? Essa é uma das maneiras de a gente dar boot por pendrive, né? Configurando o setup, ou a gente pode estar dando boot por pendrive, configurando também através do menu de boot, que é mais fácil. Tá? Então aqui no setup, a gente vai estar configurando aí para dar boot por pendrive, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai configurar é a ordem de boot, mas vamos verificar aqui se ele detectou o HD. Aqui na primeira opção, ó, meu HD está detectado, então beleza, a gente não vai conseguir formatar ou qualquer coisa se o HD não estiver detectado. Vamos aqui nas opções avançadas do setup, vou dar um Enter, e aqui ó, na primeira opção de boot, eu vou vir aqui com a flechinha para baixo, ele está como o meu HD, tá vendo? Então, aqui ó, o primeiro dispositivo de boot está como HD, tá? Como você pode observar, voltando aqui nessa opção de cima, a gente vindo aqui com a flechinha para baixo, aqui em Hard Disk, vou dar um Enter, e aqui ó, tem as opções do meu HD, certo? O nome do meu HD. Vou dar um ESC, vou vir para cá de novo, vou vir aqui, primeiro dispositivo de boot, ok? Aqui, que é o meu HD, onde está conectado. Se eu der um Enter aqui, ele não me dá a opção do pendrive aqui, tá vendo? Por quê? Porque o meu pendrive é reconhecido como um dispositivo removível, como se fosse um HD. Então eu vou vir aqui, nessa função aqui, ó, Hard Disk Device, drives, né? Hard Disk Drives, que são meus dispositivos de HD, e observa que o computador, a placa-mãe, identificou o meu SanDisk Crossblade, que é o pendrive Tools ali, né, que é onde está conectado na USB, como um HD. Então eu só vou alterar a ordem de boot dele aqui, jogando esse aqui, o SanDisk para cima, dei um Enter, vamos fazer assim, vou fazer de novo aqui, vim na primeira opção, dei um Enter, agora eu tenho aqui as três opções, eu vou escolher a opção do meio, que é o pendrive, vou dar um Enter, beleza, agora o pendrive está em primeiro. Agora eu vou configurar aqui o segundo dispositivo de boot como o HD. Pronto? Então agora se eu der um ESC para voltar na tela anterior, você pode observar que aqui ó, mudou também. Ó. Tá vendo? Então agora o meu primeiro dispositivo de boot é o meu SanDisk Crossblade, que é o pendrive Tools, certo? Então essa aqui, nessa placa-mãe, nesse tipo de setup, é assim que você configura. Em algum outros setups, basta você vir nessa função aqui, chegar aqui, dar um Enter e aqui vai aparecer o SanDisk Crossblade, tá bom? Mas pode variar. Dispositivo removível você não precisa alterar. Outra função importante que tem que estar ativada, no caso do pendrive de boot, é essa função aqui, ó, Boot Other Device. Tá vendo? Isso aqui tem que estar sempre Yes. É outro dispositivo de boot, para ele permitir que outros dispositivos que não são um HD, apesar de ele identificar como um HD, tenham boot. Então tem que deixar sempre como sim. Vamos voltar. Vamos vir nas configurações avançadas. Vamos ver se tem mais alguma configuração aqui. Não. Aqui em configurações de periférico. Vamos dar um Enter aqui. Aqui a gente tem uma configuração importante na questão do pendrive para dar boot por pendrive. Então essa função aqui embaixo. Essa função aqui. A gente tem, ó, funções da USB tem que estar como ativado. Certo? E aqui, Legacy USB Support. Suporte a um
né, dispositivo USB externo, no caso aqui, no caso vai ser o pendrive, tem que estar como habilitado, ok? Feito isso, agora basta a gente salvar e sair. A gente pode salvar e sair vindo com a flechinha para cá, para o lado, ou a gente pode apertar aqui, no caso, a tecla F10, tá vendo? Para salvar. Vou dar um Enter aqui nessa opção do menu, salvar e sair, e agora ele já vai dar boot pelo pendrive, em vez de dar boot pelo meu HD. Bem, gente, então olha só, agora você pode observar, aqui a gente já está no Pendrive Tools, né, no nosso menu de boot do Pendrive Tools, e aqui a gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? Se a gente quer continuar pelo HD, dar boot pelo HD normalmente, se a gente quer instalar o Windows 8, se quer rodar o Linux Ubuntu pelo pendrive para fazer backup ou testes, se quer inicializar a ferramenta de mini Windows XP, ou se quer fazer mais ferramentas de testes, né? Como no caso aí, vamos abrir as ferramentas que ele tem aqui. Aqui a gente tem as ferramentas de teste de memória RAM, né? Ferramenta de quebra de senha do Windows, ou aqui gerenciamento de partição de HD, gerenciamento de partição e também ferramenta de clonagem de HD, do que a gente tem no Pendrive Tools aí. Bom, feito isso, a gente está configurado o nosso boot por pendrive, então essa aí é uma das funções. Essa é a configuração utilizando o setup. A gente pode também acessar, no caso, o boot por pendrive através do nosso menu de boot, tá? Então eu vou reiniciar a máquina aqui mais uma vez para mostrar para vocês como acessar através do menu de boot. Que no caso é mais fácil a configuração ainda. Vamos reiniciar ela aqui, Ctrl Alt Delete. Muito bem, deixa eu pausar a tela aqui. Para pausar aqui no pause, e eu apertei Tab para ele pular. A tecla Tab faz sair aquela imagem da VS Company e mostra a tela oficial do post. Olha só, aqui em cima a gente tem o menu BBS Pop-Up, né? Esse aqui é aquele menu de boot, é o menu de boot que eu falei. Então, nessa placa-mãe, se eu apertar a tecla F11 na inicialização, em vez de apertar Delete para acessar o setup, eu posso apertar F11 e aí toda aquela configuração de setup que eu fiz para poder dar boot por pendrive, ela não é necessária, porque através do menu de boot eu posso escolher diretamente o pendrive para dar boot. O detalhe é que não são todas as placas-mães que tem esse menu de boot, daí você vai ter que configurar lá através do setup, por isso que eu ensinei dos dois jeitos, tá? Então aqui, dessa primeira opção, nessa placa-mãe é F11, for BBS Pop-Up. Existem algumas placas-mães que é F8, tá bom? A grande maioria é F8, também vai abrir. Vamos apertar o F11 aqui, para ele abrir para nós aí o menu. Vamos ver se ele vai reiniciar. Agora tem que reiniciar a máquina, que ela estava pausada. Vamos ficar apertando F11. Muito bem. Ele tem que reiniciar e ele tem que ficar logo apertando aqui já o F11. Assim como a gente faz para acessar o setup, que tem que reiniciar a máquina e já ficar no delete, para acessar o menu de boot também. Reinicia a máquina e já fica no menu de boot. Olha só. Então essa aqui é o menu de boot que eu falei, que é chamado através do botão F11, da tecla F11. Então eu posso dar boot pelo drive de disquete, que essa máquina não tem, ele mostra aqui, mas ela não tem. Pelo meu HD, usando a flechinha do teclado eu posso escolher, ó, tá vendo? E o Enter para selecionar, ou ESC para dar boot usando as configurações padrão. Ou então o nosso Cursor Blade, que é o Pendrive Tools aí, tá? Então eu posso utilizar o menu de boot para estar dando boot por pendrive, ao invés de fazer toda aquela configuração que você viu que eu te mostrei agora. Aí por que você mostrou a configuração? Por quê? Porque tem máquina que não tem o menu de boot, certo? Então, através do menu de boot, você vai escolher aqui uma das três opções. Se você for fazer a formatação, na primeira etapa da formatação, você vai escolher essa opção aqui. Já logo depois, você vai iniciar normalmente pelo HD. Então, aqui dei um Enter aqui na opção do Cursor Blade e ele já está buscando aí o boot pelo pendrive. Tem placa-mãe que demora um pouquinho mais nessa tela, tem placa-mãe que é um pouquinho mais rápida, tá?
Aí, ó. Aqui a gente já está no menu de boot. E a partir daqui agora você já pode iniciar um processo de formatação, né? Ou iniciar um Linux aqui por pendrive, para você poder estar fazendo os testes, né? Ou então usar aqui uma ferramenta para fazer testes de remoção de vírus, salvar arquivos, backup de documentos e todas as ferramentas aí do Pendrive Tools. Bom, gente, com isso a gente encerra essa parte sobre setup, né, nessa placa-mãe, e eu já vou estar mostrando para vocês numa placa-mãe diferente, para a gente poder estar aprendendo em vários tipos de setup diferente.